Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Vinho Euforia vai falar um pouquinho sobre tipos de adegas e qual delas pode ser a mais adequada para você. E na semana passada conversamos sobre como conservar os seus vinhos em casa sem necessariamente ter uma adega. Estou deixando o link desse vídeo aqui na descrição. Sendo que às vezes você compra um vinho um pouquinho mais especial e quer conservá-lo por um par de anos. E talvez você não tenha em casa um ambiente bacana para isso, uma vez que nós moramos no Brasil, que é um país tropical, é um país de temperaturas extremas e que tem grandes variações de temperatura ao longo das várias estações do ano. E nesse caso específico, uma adega pode ser essencial na conservação do seu vinho. Então existem basicamente dois tipos de adegas. A primeira delas é a adega passiva e a segunda é a adega elétrica. A adega passiva é aquela que você monta dentro de casa, numa cave subterrânea ou num espaço super grande da sua casa, onde exista um controle de temperatura para conservar os seus vinhos. Mas, partindo do pressuposto que você não tem esse espaço todo em casa, a adega elétrica ainda é a melhor opção e é sobre elas que nós vamos falar nesse vídeo. As adegas elétricas, elas podem ser chamadas também de climatizadas, que é a nomenclatura mais comum que a gente encontra no mercado. E elas podem ser divididas entre termoelétricas ou por compressor, que é o sistema de refrigeração dessas adegas. As adegas climatizadas termoelétricas, elas funcionam por meio de troca de calor com o ambiente. O que é isso? Elas têm placas de cerâmica que vão tirar o calor do seu vinho e jogar para o ambiente externo, deixando a temperatura interna da sua adega cerca de 10 graus abaixo da temperatura externa. Ou seja, se a sua temperatura externa naquele dia está 25 graus menos 10, a temperatura dentro da sua adega vai estar cerca de 15 graus. Então as principais vantagens da adega termoelétrica é que ela é compacta, geralmente ela se encaixa em vários tipos de ambientes. Ela tem baixo custo, ela não faz muito barulho, ela não consome muita energia. Possíveis desvantagens da adega termoelétrica: ela não se adapta bem em ambientes quentes, não é a ideal. Por exemplo, hoje aqui em meu amado Recife eu tenho 30 graus. Então, 30 graus menos 10, a temperatura interna da minha adega vai ser de 20 graus. Sim, é melhor do que manter o meu vinho num ambiente externo. No entanto, não é a temperatura ideal para um vinho de guarda, por exemplo, para você guardar o vinho por 5, 8 anos. Uma vez que a temperatura ideal, nesse caso, variaria entre 8 e 15 a 18 graus. E para quem indicaria esse modelo de adega? Se você mora em locais com clima um pouco mais moderado, que raramente ultrapassam 25 graus, ou até se você mora num local um pouco mais quente e os seus vinhos são para consumo imediato, ou seja, até um ano. A adega por compressor, ela vai se comportar como uma pequena geladeira e ela vai utilizar o compressor ou motor para esfriar ativamente o seu vinho dentro da adega. Como é que é isso? Se você define a temperatura como 12 graus, por exemplo, a maioria delas tem esse controle digital de temperatura, não interessa se lá fora o mundo está derretendo com 50, 100 graus. Dentro da sua adega vai estar 12 graus. Isso é bem legal para você guardar os seus vinhos por bastante tempo, 5, 8, 10 anos para aqueles vinhos de guarda. As vantagens desse tipo de adega é que elas são compactas, se encaixam em diversos tipos de ambientes e são muito mais eficientes no controle de temperatura dos teus vinhos, inclusive em ambientes um pouco mais quentes. Desvantagens desse tipo de adega: a primeira delas é que ela é muito mais cara que uma adega termoelétrica. Segunda é que ela pode fazer um pouco mais de ruído por conta do compressor. E o terceiro é que ela gasta muito mais energia do que uma adega termoelétrica. E para quem indicaria esse tipo de adega? Se você mora em locais muito quentes, como é o caso do nosso Nordeste, e quer guardar os seus vinhos por um pouco mais de tempo, ou até se você tem vinhos um pouco mais valiosos de guarda, com exigências um pouco mais específicas de temperatura. Tenha em mente algumas coisas antes de escolher a sua adega. Primeiro, muitas vezes a soma dos vinhos que estão dentro da sua adega, eles podem suplantar até mesmo o preço do próprio equipamento. Então, o barato pode sair caro. Escolha a sua adega com muita sabedoria. Número 2, dê preferências a adegas com portas de vidro com materiais escuros com proteção contra raios UV. Número 3, evite modelos muito pequenos, com espaço para 4, 8 garrafas e tente pensar um pouquinho mais no longo prazo. Porque pode escrever, uma vez que você compra uma adega, você vai começar a comprar mais vinhos. O ideal são modelos com espaços a partir de 20 garrafas. Número 4, ao comprar a sua adega, sempre pergunte ao vendedor qual é o sistema de refrigeração, se ele é termoelétrico ou se ele é por compressor. Se você estiver comprando pela internet, sempre procure nas especificações técnicas. Número 5, sempre veja as avaliações daquele produto, a reputação do fabricante e a rede de assistência técnica na sua região.
Algumas marcas bacanas que eu gosto são a Brastemp, inclusive a minha é uma Brastemp, a minha é uma Dual Zone Gourmand, com espaço para 32 garrafas, eu já tô achando ela pequena. A LG é uma marca muito legal também. A Philco, tem a Dynasty, tem a My Idea e tem uma marca que eu gosto muito, que eu acho que é quem entende mais de fabricação de adegas hoje em dia aqui no Brasil, que é a Art Decave. Então, se dinheiro não é problema para você, porque são adegas muito caras, eu acho que vale a pena você investir numa adega da Art Decave. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher a adega que mais se adapta às suas necessidades. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos, porque assim o nosso vídeo ganha mais relevância no YouTube e nós podemos compartilhar conhecimento com muito mais pessoas. Se você quiser ficar ligadinho em nossas novidades, se inscreva aqui embaixo em nosso canal e ative todas as notificações lá embaixo no sininho. Em nosso próximo vídeo vamos falar sobre como interpretar os rótulos dos vinhos. Linda semana para vocês, grande beijo. Ganha mais relevância e nós compartilhamos compartimento